a prayer that everyone can breathe. Feel the music, 'cause it's time to dance. Hey. People all across the world with a heartbeat for holiness. Feel His presence, we are God's romance. Hear the sound. Ora, viva a paz do Senhor a todos. Este é o nosso, vosso, o seu programa Viva para Cristo. Programa este que Jesus Cristo tem a primazia. Na edição de hoje trazemos como tema como prosperar o seu caminho apesar da crise. Para nos falar acerca do mesmo, convidamos o servo do Senhor, pastor reverendo Salomão. A vossa atenção. É crise, mas no meio da crise, há possibilidade de prosperar. Até eu posso dizer que todas as crises, em qualquer parte do mundo, onde há crise, pode ser guerra, pode ser qualquer outra coisa semelhante, mas sempre tem sido oportunidade para outros. A crise no meu lar pode ser oportunidade para uma outra pessoa que estava lá à espera que o meu casamento acabasse para ele logo pular em cima do meu esposo ou da minha esposa. Onde a crise sempre surge também novas oportunidades. Na Bíblia, segundo os relatos bíblicos, sempre houve crises. Houve grandes momentos também de crises. É uma passagem bem conhecida da vocação de Abraão, quando Deus chamou Abraão. O que Deus disse a Abraão? Se pode ler comigo, por favor. Você que está lá em casa, você está lá talvez no carro, não dá para ler, então acompanhe exatamente a leitura que eu vou fazer aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, os seus 3 primeiros versículos, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois da Torre de Babel, as pessoas foram dispersas na face da terra, em grupos linguísticos, e nenhum grupo reconheceu o verdadeiro Deus. Era tarefa de Deus revelar-se de novo à humanidade. E Deus escolhe Abraão, a quem ele se revelou primeiro. Não apenas lhe deu uma ordem, como também uma promessa. Claro que isso já se torna uma aliança. E chegou até na terra onde o Senhor lhe orientou. Mas havia uma garantia: abençoar-te-ei, farei o teu nome grande. Mas mesmo assim, chegando na terra onde Deus lhe orientou, foi um contraste. Havia grande fome naquela terra, havia uma crise financeira. Será que Deus enganou-se ou não? Deus disse que ia abençoar Abraão. Deus enviaria Abraão numa terra próspera. A prosperidade não depende da terra. A prosperidade depende da palavra recebida de Deus. Deus não disse que eu enviar-te numa terra próspera. Não, Deus disse que eu abençoar-te-ei. Eu que vou te abençoar. Que a terra tenha fome como não, a sua bênção não virá da terra. A sua bênção virá da pessoa com que tu fizeste aliança. E Abraão, chegando lá, vendo que naquela terra havia fome, resolveu descer ao Egito. Oh, meu Deus, resolveu descer ao Egito. Deus não lhe mandou em Egito, Deus lhe mandou em Canaã. Angola pode ter crise, a terra onde você mora pode ter crise. A nossa prosperidade não provém da terra onde nós estamos, mas provém da pessoa com que nós concluímos aliança.
nós cristãos, mesmo se eu estiver numa terra onde a crise não são as janelas dos nossos bancos locais que Deus abrirá para mim, mas ele disse: se eu não vos abrir as janelas dos céus. E foi o erro de Abraão. E descendo ao Egito, pensando que lá ele vai prosperar, o primeiro passo lá, quase perdeu seu casamento. Fugiu à crise alimentar. Chegou lá, entrou uma crise no lar. A sua esposa foi recebida, mas numa terra onde havia pão. Então, a nossa solução não está no Egito. Para prosperar, mesmo no meio da crise, mantém-se fiel na pessoa com que fizeram aliança. Nós fomos chamados por Deus. Deus deu uma palavra a Abraão. E Abraão não deveria descer ao Egito, deveria manter a palavra dada. Muitas das vezes, quando a crise, quando vemos que as coisas não andam bem, a tendência é abandonarmos a terra. Mas a primeira fuga deve ser em direção a Deus, em direção à palavra de Deus. Abraão deveria manter-se fiel naquilo que ele ouviu do Senhor. Se não fosse a intervenção do Senhor, ele perderia a sua mulher e talvez isso causaria a sua morte, porque havia crise. E na crise do tempo de Isaac resolveu também deslocar-se de onde ele estava, queria descer ao Egito. E Deus disse a Isaac: não desça ao Egito. Eu te digo também, não desça ao Egito. Sempre que havia crise, os olhos iam para o Egito. Deus lhe disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Só saberá desta terra, terá conhecimento desta terra só andando segundo a orientação ou a palavra do Senhor. Muitos dos filhos de Deus, muitos dos cristãos, acontece que quando há crise, tem a tendência sempre para o Egito. O Egito quer dizer que fora da fé. É aquilo que nós chamamos Egito, o paganismo, é o que nós chamamos Egito. E muitos filhos de Deus, por estar no desemprego por causa das crises, e abandonam. Mesmo se entrar no desemprego, foi despedido, agarra a palavra orientadora, que é a palavra do Senhor. A última palavra das nossas vidas está nas mãos do Senhor. Houve uma crise no tempo de Abraão, houve uma crise na época de Isaac, houve também uma outra crise na época de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Jacó resolveu mandar os seus filhos procurar mantimento aonde? No Egito. No caso de Abraão, Deus impediu. Ele voltou na terra da promessa. No caso de Isaac, Deus impediu. Mas no caso de Jacó, não houve impedimento. Chegaram no Egito, prosperaram, tiveram pão, comeram. Mas me diga, como terminou a peregrinação no Egito? Terminou na escravidão. E a escravidão durou quanto tempo? 430 anos. Claro que encontraram pão, segundo aquilo que eles pensavam. Havia pão no Egito. Vale a pena Canaã sem pão do que o Egito com pão. Transformou-se em uma escravidão de 430 anos. Acho que não comeram pão 400 anos antes que eles entrassem na escravidão. Houve o faraó que não conhecia José e transformou esse povo todo em escravos. Será que eles comeram pão, a abastança durante 500 anos? Duvido. 200 anos? Duvido. O tempo de satisfazer-se com os bens do Egito será pouco. Mas o tempo de escravidão será eterno. É eterno. Muitas das vezes não conseguimos de aguentar uma pequena dor. Apesar da dor, estando lá na palavra de Deus, estando com o Senhor, você está no lado das possibilidades. No meio da crise, Abraão prosperou seu caminho, mantendo a aliança com Deus.
tinha abandonado a terra da aliança, mas depois voltou na terra da aliança, prosperou. E como que aconteceu com Isaac? Preste a descer ao Egito, o Senhor lhe disse, não desça ao Egito. Permaneceu, prosperou. Jacó e a sua família desceram ao Egito e transformou-se uma escravidão de 430 anos. Em poucas palavras, na experiência de 2 jovens. Um dos jovens chama-se Josué. Inexperiente, nunca liderou. Era servo do servo de Deus. Servia Moisés. E Moisés morreu antes de colocar o povo em Canaã. Deus disse, Josué vai tomar a liderança. O que eu farei para levar este povo? E Deus lhe disse, não tinha palavra para dar no Moisés, eu lhe dei a vara, mas agora na sua época Moisés já escreveu que o livro não se afasta da sua boca. Medita nele dia e noite e tenha cuidado de agir segundo tudo quanto nele está escrito. É assim farás prosperar o teu caminho. Apesar do rio Jordão que está aí, uma crise, em vez de se transformar-se em uma crise, transformou-se em uma oportunidade, porque disse o Senhor, atravessando o povo este rio, é assim que confirmarão que estou contigo, da mesma forma como estive com Moisés. Agora, se não tivesse lá o Jordão, como o povo confiaria em Josué? Deus permitiu que acontecesse assim. Então, as nossas crises podem transformar-se em oportunidade se nos apegarmos com o livro. Um jovem líder que nunca liderou, mas Deus disse que assim farás prosperar o teu caminho. Não fará prosperar o teu caminho só apenas jejuando 40 dias, mas recebendo orientações no livro. Há uns outros jovens também que deveria liderar um povo numeroso. Depois da morte do seu rei, o reino estava dividido. Davi estava lá com a sua tribo de Judá. E os filhos de Saul lideravam de forma desordenada. Os anciãos de Israel foram buscar Davi dizendo que não, quando o nosso rei estava aqui, o Saul, é você que andava à nossa frente. Você, osso dos nossos ossos, carne da nossa carne, vem reinar sobre nós. Ele ia tremer, como que eu posso reinar sobre um povo tão numeroso? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta nos bancos dos escarnecedores, mas que acha o seu prazer aonde? No livro, na lei do Senhor, e que medita nela de dia e de noite. Semelhança com Josué. Quando houve crise em Samaria, é que o servo de Eliseu chegou de madrugada dizendo que, mestre, estamos mal porque nos cercaram. Quando apareceu Eliseu, disse, não temas. A primeira palavra disse, não temas. Aqueles que estão conosco são maiores do que eles. Orou para ele, Deus lhe abriu os olhos. O que é que ele viu? Carros de fogo. Não é carro de ferro, não é carro de madeira, não é carro de capim, carros de fogo. Eu acredito que se houve carros de fogo, há bancos de fogo também. Há bancos, não é só carro de fogo. Eu acredito que quando a situação ficar pior, os nossos bancos locais fecharam as portas, o dólar não está a sair, não sabe como transferir o dinheiro do teu filho que está a estudar lá fora, essa crise não sei como. Então naquele momento também não havia um exército capaz de enfrentar os sírios que cercaram Samaria, mas houve carros de fogo para os santos, nesta época, para os santos, para os que meditam a lei dia e noite, a palavra de Deus. Se os bancos locais fecharem as portas, os bancos dos seus abrirão as suas janelas. Nem portas vão abrir, vão abrir janelas, porque se for porta, não sei o que será. Apenas vão abrir janelas, e o que ele nos prometeu. Se houve carro de fogo no momento difícil, eu acredito que há bancos de fogo. Se os hospitais não conseguem responder no problema de febre amarela, eu sei, vai lá fazer um tratamento, mas confia nos hospitais de fogo. Tem aí carro de fogo, tem aí banco de fogo, tem aí hospitais de fogo, e eu acredito nessa palavra, porque é a orientação divina. O que acha, meu irmão? Continuará a lutar nos seus caminhos, começar a roubar porque há crise. Não, já não sei como pagar a minha universidade, tenho que arranjar um namorado. Não desfalece, não perde a sua fé, não desça ao Egito. Essa é uma recomendação do Senhor. Não desça ao Egito, não desça ao Egito.
Volta nas Sagradas Escrituras, confia na palavra de Deus, medita nesta palavra de dia e de noite e tenha cuidado de agir conforme que tudo que nela está escrito. Seja sincero consigo mesmo. Reconheça que eraste. Escolheste outros caminhos. Cavaste cisternas que não guardam água. Volta ao Senhor, que é a fonte da nossa vida, que é a fonte de todos os nossos haveres. É o orientador das nossas vidas. Tenha coragem, marca esse passo. Senhor meu Deus e meu Pai, poucas palavras que resolvemos pôr no ar, palavras tiradas nas suas sagradas escrituras. Tu és Deus, tu és nosso orientador. Olha para os seus filhos espalhados neste mundo em crise política, militar, financeira, alimentar, doenças. Senhor meu Pai, usa essas palavras para dar força e coragem. Bem, amigos e amigas, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Esperamos ter correspondido à vossa expectativa. Inscreva-se no nosso canal e receba notificações de vídeos novos. Para sugestões, perguntas e pedido de oração, ligue para os contactos no rodapé. Até lá, Deus abençoe. Viva para Cristo. We are